A palavra do Senhor nos fala em diversas passagens a respeito de pessoas que viveram pela fé, que andaram pela fé, que se alimentaram daquilo que ela ainda não estava vendo, mas ela de antemão, ela já cria, ela já tinha uma convicção profunda no seu coração. E é exatamente para isso que nós estamos ouvindo a palavra do Senhor. Nós sabemos que as nossas decisões, as decisões do nosso dia a dia, nos leva a lugares importantes, a lugares preciosos. As decisões que você toma na sua vida, estou falando de coisas que vão fazer a diferença, e muitas vezes coisas pequenas vão se somando, e com o passar do tempo você tomou grandes e preciosas decisões na sua vida. Mas as nossas decisões, elas precisam ser planejadas. Não faz parte da nossa cultura planejarmos, pensarmos, avaliarmos as coisas. Por isso muitas vezes algumas coisas não têm funcionado na sua vida. Talvez esteja faltando planejamento. E o planejamento, ele é essencial para uma vida, e uma vida vitoriosa, conforme nos ensina a palavra do Senhor. Estamos chegando a um tempo, e nós às vezes imaginamos que pelo fato de estar começando um ano novo, a gente imagina que muitas coisas vão mudar, mas as coisas não são mágicas. Mágica não existe, o que existe é milagre. Mas o milagre é para aquele que crê, para aquele que espera, para aquele que confia, para aquele que toma atitudes na sua vida. Por isso a sua vida, ela precisa ser guiada pela fé, mas também pelas atitudes, pelo planejamento, por aquilo que você crê que Deus tem para a sua vida. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, quando nós olhamos para o povo de Israel, que durante muito tempo esteve peregrinando pelo deserto, Deus estava sustentando aquele povo, Deus estava cuidando daquele povo, mas eles já estavam perto de entrar na terra que Deus havia prometido a eles. Deus nos promete, Deus nos dá uma palavra de coisas que vão acontecer na nossa vida, mas nós precisamos de uma coisa chamada atitude. E Moisés escolheu homens para entrarem na terra onde eles haveriam de possuir, onde eles haveriam de entrar. Moisés não escolheu pessoas que não sabiam nada. Ele escolheu, diz a palavra, que ele escolheu príncipes, sendo que cada príncipe, ou seja, cada pessoa especial, que pertencia a uma determinada tribo,
para que cada um desses homens fossem até o lugar onde haveria de se constituir a nação, o lugar onde hoje é Israel, estava naquele momento ocupada por outros povos. Então a nação de Israel está naquele território há muitos e muitos anos, e nós sabemos que aquele território pertence à nação de Israel. Mas Moisés envia 12 homens, 12 espias, 12 homens selecionados dentre mais de 600 mil pessoas. Vale lembrar que era contado apenas os homens acima de 20 anos, apenas os homens, e os que fossem acima de 20 anos, então havia 620 mil pessoas, fora as mulheres e as crianças. Eram 12 tribos, sendo que a maior tribo era a tribo de Judá, a tribo do qual veio o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós o chamamos de leão da tribo de Judá, porque Jesus veio da tribo de Judá. A tribo de Judá tinha cerca de 74.600 pessoas, e a menor tribo é a tribo de Manassés, com cerca de 32 mil pessoas. E dentre esses 12 homens, 2 são de forma diferenciada, que foi Josué, um homem que andou ao lado de Moisés, que aprendeu com Moisés, que viu Deus fazer maravilhas. Ele orou junto com Moisés, ele acompanhou Moisés, viu as dificuldades de Moisés. Então Josué é um homem mencionado, e o outro é Calebe. Nesse dia de hoje eu quero olhar mais para a pessoa desse homem chamado Calebe. Calebe, diz a palavra de Deus em Números 32, que ele era filho de um homem chamado Jafoné, e esse homem não era necessariamente um judeu, mas Calebe passou a pertencer, através do seu pai, também à tribo de Judá. E esses homens foram para espiar a terra, subiram as montanhas, atravessaram rios, olharam para as pessoas que ali estavam, e depois de alguns dias eles voltaram, e ao retornarem, dentre os 12, 10 disseram que não daria para entrar naquela terra, que as coisas seriam difíceis naquele lugar. Eles se esqueceram do projeto que Deus tinha para a vida deles, eles se esqueceram das promessas que Deus tinha para a vida dele, e é exatamente o que tem acontecido nos dias atuais. Muitas pessoas esquecem ou estão se esquecendo dos sonhos, dos anseios do coração, daquilo que Deus tem para a sua vida, e estão desistindo no meio da caminhada. A palavra nos fala, eu gostaria que você soubesse, que você ouvisse, que Josué e Calebe se levantaram, diz a palavra. Eu gostaria que você olhasse comigo no caderno de Números, no capítulo 14, no verso de número 24.
Eu gostaria que você sublinhasse aí na sua Bíblia, que você escrevesse num papel. Diz assim: todavia o meu servo Calebe, visto que demonstra um outro espírito. O próprio Senhor estava dizendo: olha, Calebe é uma pessoa diferenciada, ele me segue com confiança e integridade. Ouça o que eu tenho para te dizer. O que diferencia um homem vencedor, um homem que alcança grandes coisas, não apenas um homem, como também uma mulher, pessoas que sobressaem, pessoas que se destacam, pessoas que nós olhamos e dizemos: olha, essa pessoa está sendo poderosamente abençoado, estou vendo através da vida dele, é um homem abençoado, é uma mulher abençoada. Como pode? E porque outros não são? O que é que acontece? Aqueles 12 homens, eles criam no mesmo Deus, eles foram ensinados na mesma palavra, no mesmo entendimento. Calebe nem sequer era descendente de um judeu, pelo contrário, ele estava entrando, ou seja, ele passara a fazer parte, e ele teve essa oportunidade de ser um dos 12 espias. Mas aqui a palavra nos diz: Calebe demonstra ter um outro espírito. Não é que Deus abençoou Calebe de uma forma diferenciada, mas ele demonstrou ter um outro espírito, ter uma outra garra, ter uma outra forma de agir. Diz aqui a palavra, diz assim: ele segue o Senhor com confiança e também com integridade. É uma palavra que tem se tornado tão difíceis nos dias atuais. E eu quero fazer uma pergunta a você: como é que você segue ao Senhor? Como é que você se posiciona diante das dificuldades da vida? Como é que você enfrenta as batalhas? Como é que você encara os novos projetos? Como é que você vê as oportunidades que estão sendo colocadas à sua frente? Como uma pessoa acomodada, como aqueles 10 homens que após retornarem disseram assim: não vamos entrar, porque o negócio lá é difícil, as coisas são complicadas. Eles haviam se esquecido que Deus estava ao lado deles. E a palavra diz assim, eu estou lendo Números 14, 24, Deus diz assim: eu o farei entrar na terra que foi observar, e darei aos seus descendentes, os seus descendentes haverão de herdar essa terra, não apenas ele, como também os seus descendentes. Hoje Deus fala comigo e Deus fala com você. Se nós olharmos a palavra do Senhor, do caderno de 1 Samuel, 400 anos depois, esses fatos, houve uma mulher chamada Abigail, viúva de Nabal, um tremendo mau caráter, era esse tal de Nabal. Mas Abigail, descendente de Calebe, ela foi uma mulher guerreira, uma mulher batalhadora, uma mulher cheia da presença do Senhor, e ela se tornou a esposa
do rei Davi, uma descendente de Calebe. Mas a história de Calebe, ela é tão maravilhosa, porque depois de entrarem na terra, e depois de 40 anos, Calebe já estava com 85 anos de idade, e havia ainda algumas terras para serem conquistadas. E Calebe arregaça as mangas da sua camisa, diz assim: essas terras estão improdutivas, eu vou entrar nessa terra, e essa terra vai produzir. Com 85 anos, por quê? Porque ele tinha um espírito diferenciado. Como anda o seu espírito? Será que você tem deixado o ânimo de Deus entrar no seu coração? Como é precioso que Deus olha para você e diga assim: essa mulher tem um espírito diferenciado, esse homem tem um espírito diferenciado, é uma pessoa determinada, firme, íntegra. A palavra diz que Calebe, ele tinha um espírito diferenciado. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Não precisa responder algo bem pessoal. Olhe para a sua vida. Como é que você está andando? O que é que você tem feito? Quais têm sido as suas atitudes, o seu procedimento? Será que você tem se deixado levar pelo medo como aqueles 10 espias? O medo te faz recuar, o medo te faz encolher, te faz voltar atrás. Ou será que você está andando, aprendendo, fortalecendo a sua fé? E a fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. E uma pessoa que ouve a palavra de Deus e permite que a palavra de Deus seja a plataforma da sua vida, seja o alicerce da sua vida, essa pessoa vai vencer obstáculo, vai quebrar grilhões, vai seguir adiante, vai ter uma vida de acordo com os projetos de Deus, porque Deus não te fez para você ser um derrotado. Eu não sei se vocês estão ouvindo a minha voz. Vira para quem está do seu lado e fala assim: Deus não te fez para ser um derrotado. Muitas pessoas estão na igreja há muito tempo, são nascidas de novo, mas precisam ser reeducados pela palavra de Deus. Eu não sei se você está me ouvindo, porque Calebe, ele ouviu opiniões contrárias para voltar atrás, até o povo queria apedrejar Calebe. Mas Calebe dá uma palavra tão interessante, ele diz assim: olha, vamos subir animadamente, vamos conquistar essa terra, vamos vencer essas pelejas. Existem batalhas, mas nós haveremos de vencer essa batalha, porque o Senhor da batalha está ao nosso lado. Nós conhecemos a história de Pedro, e também eram 12 homens que estavam dentro de um barco, e o barco estava quase afundando, e Jesus vem caminhando sobre as águas,
E Pedro, de forma ousada, de forma intrépida, Deus está buscando homens e mulheres ousados, intrépidos, que estão dispostos a vencer os seus próprios limites, de superar as suas próprias barreiras. Pedro, de forma ousada, diz a Jesus, no escuro daquela noite chuvosa, Pedro diz assim: se for o Senhor, mande que eu caminhe sobre as águas. Ele sabia que Jesus tem autoridade para fazer alguém andar sobre as águas. Ele sabe que Jesus tem autoridade de fazer você andar sobre os seus problemas. Ele sabe que Jesus tem autoridade para que você vença essa enfermidade, vença essa situação de miséria, de pobreza, de angústia, de depressão. E Pedro diz assim: Jesus, se for o Senhor, mande que eu vá até aí. Eram 12 homens. Apenas um foi intrépido, um foi ousado. E Jesus de pronto atendeu o pedido de Pedro, diz assim: venha Pedro, que bom que você está chegando a esse ponto de querer caminhar sobre as águas. Você está começando a entender os meus ensinos, Pedro. Esse acréscimo está por minha conta. Mas certamente Jesus deve ter se alegrado quando Pedro se dispõe a caminhar sobre as águas. Gostaria que nesse dia de hoje você trouxesse para dentro do seu coração, porque os ensinamentos do Senhor Jesus continuam sendo os mesmos. Caleb quis viver o sobrenatural de Deus, e viveu o sobrenatural de Deus, não apenas ele, como também a sua descendência. Pedro viveu o sobrenatural de Deus. Pedro estava entendendo o que é andar pela fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas. Fé é o firme fundamento das coisas que você não está vendo com esses olhos carnais, mas que na verdade você espera. Diz Hebreus 11:1. O que é que você espera? O que é que você precisa? Eu quero convidar você a orar comigo nesse dia de hoje, mas não uma oração como você tem feito no decorrer da sua vida. Uma oração diferenciada, uma oração de intrepidez, de coragem. Feche seus olhos onde você se encontra. Pai, nós te adoramos, bendizemos e glorificamos o teu nome. Nessa noite, ao ouvirmos a tua palavra, nós estaremos mais fortalecidos pelos teus ensinos. Portanto, Pai, firme a fé desse homem, dessa mulher, e que ele possa ser mais que vencedor em todas as coisas, porque é isso que nos ensina as tuas sagradas escrituras. Você pode dizer amém, querido? Você pode dizer graças a Deus? Pode dar um forte aplauso ao Senhor.